E aí, gente, tudo bom? Eu sou o professor Zé Ricker e hoje aqui no aulalivre.net a gente vai dar continuidade na nossa biologia. Olha só, hoje a gente vai estudar a segunda parte do nosso citoplasma e duas organelas importantíssimas, questões certas da prova de vocês. Primeira dela, as mitocôndrias. Gente, assim ó, as mitocôndrias a gente tem que primeiro estudar as partes dela. Ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Lembrem, ó, a membrana interna é maior que a externa. O que isso quer dizer? Que ela vai ser e vai ter umas dobras, que nós chamamos essas partezinhas, essas dobrinhas da membrana interna de crista mitocondrial. E reserva que isso é importante. Nós temos o espaço interno, que é a matriz mitocondrial, que tem um líquido viscoso ali dentro. E nós temos também algumas estruturas na mitocôndria que são muito importantes. Por exemplo, a mitocôndria ela tem DNA próprio. Lá quando a gente for fazer o nosso estudo genético, a gente vai falar de uma herança mitocondrial, um padrão genético que tem a relação com o DNA mitocondrial. E ela tem ribossomos, ou seja, ela pode, em muitos casos, com o DNA e ribossomos, produzir as próprias proteínas. Mas o que é importante? Na prova de vocês, quando aparecer mitocôndria, a gente tem que associar com o quê? Respiração celular, a gente tem que associar com o quê? Com energia ou ATP. E como é que funciona esse processo de respiração celular? Nós temos, a ideia é a seguinte, ó, pegamos a glicose, oxidamos a glicose, então glicose mais oxigênio, e será produzido CO2, mais água, mais 38 ATPs, que é a nossa moeda energética. Lembrem que a respiração celular ela ocorre em 3 etapas. Uma etapa é fora da mitocôndria. Olhem na apostila de vocês vão ver que é a glicólise. Nós pegamos a glicose que é grande e quebramos ela no meio, em 2 pedaços menores. Pensem, ó, a glicose tem 6 carbonos, os pedaços menores têm 3 carbonos. O pedacinho menor, chamado de piruvato, é quem entra na mitocôndria. Este piruvato entrou na mitocôndria, fruto de uma glicólise, e lembrem, a glicólise já produz 2 ATPs, daqueles 38. O piruvato entrou, e quando ele entra na matriz mitocondrial, ele acha uma enzima, chamada de coenzima A, e forma um composto químico que pra gente é só um composto químico chamado de acetilcoenzima A, ou muito conhecido como acetil-CoA. O acetil-CoA ele começa a fazer reações químicas de forma cíclica, ou seja, a gente vai entrar num ciclo e é o tão famoso ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs libera o quê? Libera o CO2, isso é importante. O ciclo de Krebs produz 2 ATPs. Aí tu vai pensar, pô, eu tenho 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs, apenas 4. Pô, e onde é que estão os outros 34 ATPs para a gente somar com os 38? O ciclo de Krebs é muito importante porque ele simplesmente produz um carregador de hidrogênios. Esse intermediário energético sai da matriz e vai para a crista mitocondrial. Lembram o que era a crista mitocondrial? Era aquela dobra da membrana interna. Nesta crista mitocondrial, ocorre uma sequência de reações, ou seja, um fluxo de energia que vai diminuindo, aonde os intermediários do hidrogênio, e olhem na apostila de vocês, acompanhem, os FADs, os NADs, liberam calor. Esse é um dos motivos da gente ter mais fome, por exemplo, no inverno. A gente faz uma respiração celular, a gente se alimenta para gerar esse calor, mas produz como resultado final a água, que é aquela água que a gente viu na equação que é liberado, e mais do que, gente? Mais 34 ATPs. Ou seja, a respiração celular, 3 etapas. Primeira, glicólise, 2 ATPs, fora da mitocôndria. Segundo, ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, 2 ATPs. E na cadeia respiratória que ocorre na crista, os 34 ATPs, somando os 38 do produto final. Saindo de respiração celular, saindo das mitocôndrias, a gente vai para uma organela muito importante, que é o cloroplasto. Na verdade, a gente tem os plastos, os leucoplastos, os cromoplastos, mas o que realmente cai em prova são os cloroplastos. Por quê? Porque eles participam de um evento muito famoso, muito importante na vida, chamado de fotossíntese. A fotossíntese, em alguns casos, se vocês pegarem alguns livros, alguns artigos, vão ver que ela parece muito complexa, mas ela é muito simples. E eu quero que vocês venham comigo nessa viagem. A gente vai entrar na organela cloroplasto. O que a gente enxerga? Ela é muito parecida. Ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana interna também é dobrada. Tem essas dobrinhas. Só que as dobrinhas nós chamamos de quê? De lamelas. Nas lamelas existem umas moedinhas e essas moedinhas são chamadas de tilacoides. Sabe o que tem dentro do tilacoide? A clorofila. O que acontece? Tá? A gente vai estudar, é muito parecido, só que de uma forma um pouquinho diferente. Vamos olhar para a equação fotossíntese. Ou seja, ó, o que as plantas fazem, os seres clorofilados fazem? Pegam o CO2 mais a água e na presença de luz, lembra? Fotossíntese na presença de luz libera glicose mais oxigênio. Lembrem que as plantas fazem a fotossíntese para ter o próprio alimento. A energia delas, o ATP delas, vem na respiração celular. Lembrem que as plantas também têm mitocôndrias. Mas olha só,
Quando a gente vai para o esquema da fotossíntese, a gente lembra assim, fase clara, são duas etapas, fase clara e fase escura. A fase clara, que pode ser chamada de fase iluminada, que pode ser chamada de fase fotoquímica, é onde entra a luz. A luz excita a clorofila e um elétron é arrancado. Esse elétron arrancado é o que dá origem ao nosso ATP. Então, na fase clara, entrou a luz e ela produziu ATP. Na fase clara, a luz entra em contato com quem? Com a água que está entrando também. Ou seja, a água entra, a luz quebra a água. Como é que nós chamamos a quebra da água pela luz? É uma fotólise da água. Se eu quebro a água no meio, pensem um pouquinho, eu tenho hidrogênios e oxigênios. H2 e o oxigênio. Esse oxigênio é liberado. Então, esse oxigênio que nós respiramos da fotossíntese vem da fotólise da água. O que chama atenção? O hidrogênio não pode ficar ali, não pode ficar nessa fase clara, que está ocorrendo lá perto da clorofila, lá junto com o tilacoide, né? E acontece o quê? O hidrogênio é carregado para a fase escura. A fase escura ocorre naquela matriz do cloroplasto, que a gente geralmente chama de estroma, e tem um ciclo, que é o ciclo de Calvin, ou o ciclo das pentoses, que é como se fosse um grande moinho, gente. Imaginem esse moinho, tá? E ele pega, por exemplo, o carbono, e de onde é que vem o carbono? Nesse ciclo entra quem? Entra o CO2. Lembra que pegava? CO2 mais água, entra o CO2. Então, o carbono vem do CO2, o hidrogênio vem lá da fase clara, então eu tenho carbono e hidrogênio, e o oxigênio também vem do CO2. E o que chama atenção? Eu tenho carbonos, hidrogênios e oxigênios. Eu tenho o C6H12O6, a molécula de glicose. Só que para girar esse moinho, o ciclo de Calvin, eu preciso de uma energia. De onde é que veio a energia? Lá da fase clara, lá do processo que a luz produziu e arrancou aquele elétron que foi carregado na forma de ATP. Então, na fase escura, no estroma, a gente tem a produção da glicose, a gente tem a absorção do CO2 e a absorção do hidrogênio da fase clara e do ATP da fase clara. Esse é o processo fotossintético. Lembrem que os carregadores chegam com energia, por exemplo, o ATP chega com energia, deixa a energia e volta, na forma de ADP. O hidrogênio chega na fase escura na forma de NADPH2 e volta na forma de NADP, sem a sua carga, sem o hidrogênio. Muito importante que vocês tenham bem a noção das funções da respiração celular e da fotossíntese. Certo, gente? Espero vocês na próxima, aqui no aulalivre.net.